Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Espero que todos vocês já tenham tomado o café da manhã. Eu vou contar aqui para vocês, eu vou dar continuidade aqui à história que eu contei no último vídeo sobre o sequestro que eu sofri, tá? Foi uma coisa assim muito horrível, né? Uma arma na cabeça, chegando gritando assim, monta aí, monta aí, monta aí, vamos. E você levar para um lugar bem distante, ficar preso numa casa. É apavorante, tá, gente? E hoje vou dar continuidade aqui aos fatos da minha vida, tá? Se vocês quiserem acelerar aqui o passo a passo do vídeo, vocês podem ir lá na Amazon, tem meu livro lá, Sandoval Lopes, tá? O título é Raízes de Esperança, do manguezal ao tribunal. Só acessar lá no Amazon, tá? E colocar Sandoval Lopes, vocês vão encontrar todos os meus livros lá por lá, tá, gente? Lá tá muito esmiuçado, a história tá bem contada nos mínimos detalhes, tá? E aqui eu tô contando para vocês, mas estou passando, dando uma pincelada assim por cima. É, e assim, lá em Canavieiras, depois do sequestro, eu me mudei para Ilhéus, tá? Eu vou chegar nessa parte aí depois que eu vou contar um outro fato que aconteceu ainda enquanto eu estava em Canavieiras, né? Lá, como eu contei nos vídeos passados aí, a gente morava no sítio. A minha mãe trocou nosso sítio numa casa na cidade. Uma casa não, um barraquinho, né? Ela tinha 4x4, medidas de 4x4, assim. E o, o telhado todo furado. Então chovia, molhava a porra toda. Molhava tudo. Era tanto que às vezes a gente tinha que dormir em pé, né? Botava o colchão em pé na parede, porque molhava, então era o que tinha que fazer. E a minha cama ficava na cozinha, porque o espaço era pequeno. E todas as pessoas que iriam nos visitar acabavam usando a minha cama como banco, como sofá. Então todas as noites ali, quando eu ia dormir, eu tinha os mais variados perfumes ali na minha cama. Era desse jeito, né? Vida típica de brasileiro, né? Vida bem sofrida. E foi assim. E aí, um dia, tava minha tia Ninha lá com a minha mãe conversando, né? Ambas sentadas na minha cama e eu já deitado. Nessa época aí, eu dormia às 7h30 da noite. Eu era do time que acordava, dormia cedo e acordava cedo. E até hoje eu continuo acordando cedo. 5 horas da manhã eu já estou de pé. Só que eu já durmo um pouco mais tarde, né? Bom, e aí chovia forte nesse dia e eu passei muito mal nesse dia. Do nada, eu fiz vômito e minha mãe já ficou preocupada ali na hora, tá? E eu já comecei a ficar com febre na hora, começando a me tremer todo, sabe? Batendo dente com dente, assim, coisa horrorosa. Minha mãe pegou um cobertor, sabe? Conhece esses cobertores grossos, assim, xadrezão? Aqueles que não esquenta na hora de cozinha. A gente tinha alguns desses aí. E minha mãe me cobriu ali. E minha mãe me perguntou como é que eu tava. Aí, mãe, eu tô mal ali, passando mal, febre danada. A febre disparou assim numa rapidez danada. Então, minha mãe foi até o vizinho que tinha carro e perguntou se ele poderia me levar ao hospital municipal lá de Canavieiras. O nome do hospital nesse momento eu não me recordo, mas é o único hospital que tem lá. Então esse rapaz aceitou. Minha mãe me enrolou nesse cobertor, né, xadrezão, pesadão, e me levou para o hospital. Já não andava mais. Chegou lá, já não andava mais. Me colocaram na cadeira de rodas. A minha febre lá na hora deu 42,5, uma coisa absurda assim. A febre altíssima. E dali pô, já fui internado. O que aconteceu? Vamos descobrir. Fui internado, me colocaram no soro, medicação e aí começaram com antibióticos, sei lá, anti-inflamatórios. Enfim, e aí os exames foram saindo, e aí descobriu que eu tinha anemia porque eu tava com a infecção generalizada. Uma coisa maluca assim. E a situação tava feia pra mim. E eu fiquei muitos dias internado, muitos dias, muitos dias. E eu ficava no soro ali, no soro e medicamento. Eu já fazia o número 2 na cama, já fazia xixi na cama ali do hospital. Os lábios ficaram todos estourados. Minha boca tinha um odor horrível, horrível. Dente apodrecendo numa rapidez assim louca. Parecia que eu tava morrendo mesmo, sabe?
E os médicos falaram pra minha mãe assim que a situação tava bem grave. E minha mãe, eu lembro que minha mãe chorava à beira daquele leito. Eu ali deitado, boca fedendo. E minha mãe chorava, chorava muito. E ali, né? O quarto não dava pra ver luz do sol, só dava pra ouvir barulho da chuva quando chovia. Era um quarto bem isolado assim. Então, assim, essa foi a minha situação por lá. Eu adoeci e fiquei muito mal. Passei um tempo internado. Não me recordo muito do tempo que eu passei por lá, mas eu acho que uns 2, 3 meses assim internado. E o médico me injetou 2 bolsas de sangue. E a minha situação ficou muito grave, né? Não sei se foi porque eu sempre trabalhei no manguezal, então ficava com contato com aquela água de mangue constante ali, né? Naquele ambiente hostil, trabalhando no mato, pegando guaiamum também para vender. Então, é, essa era a realidade. Pedalava 14 quilômetros da cidade para a roça para poder trabalhar. Então ia de manhã, voltava à tarde. Então era essa vibe. E a alimentação também não era muito da boa, assim, né? Que passava do horário de se alimentar. Eu passava muito do horário de me alimentar, então acabou isso contribuindo, acredito. Mas a situação foi muito grave. Então até que chegou um dia lá que falei assim, não dá pra ficar aqui mais não. Não dá não. O cansaço bate, enjoa de estar naquele hospital, né? Cheiro de álcool o tempo todo, de madrugada enfermeiros pra lá e pra cá arrastando os pés. E a gente cansa de ficar deitado, né? E na minha TV, e no meu quarto não tinha TV, tá? Não tinha TV não. Era só aquilo ali mesmo e acabou. Eu lembro até que um dia eu tava lá no soro, né? E aí minha tia, pra acelerar ali o soro, né? Pra ele ser injetado no meu corpo de forma mais rápido, ela fez um furo bem no recipiente lá do soro. E aí quando a enfermeira chegou, mas deu um esporro daquele, né? Reclamou, puxou ele da minha tia, que não pode fazer isso, porque poderia estar contaminando o soro e consequentemente eu seria contaminado. Então chegou um momento também, assim, que eu me recordo que eu comecei a pedir para minhas tias, né, levarem para mim um bife, alguma comida assim mais forte, né? Que no hospital era sopa direto e sem sal, né? Então foi uma situação bem grave. Quando eu saí do hospital, eu precisei ainda tomar 5 injeções Bezentacil. Aquela injeção, ela, ela é destruidora, tá, gente? Eu já ia já com medo pro hospital. Porque como é que era? Chegava lá, aí me deitava em cima de uma pedra, assim, né? Uma pedra feita de cimento mesmo ali dentro, como se fosse um banco. A enfermeira vinha com uma injeção desse tamanho assim. E baixava minha roupa, ia na bunda e pei, tacava a injeção. Aquele troço dói. Não sei se você já tomou essa injeção. Aquilo dói, minha perna travava na hora. Não dobrava, não mexia, não andava. Era uma coisa horrorosa, gente. Horrorosa. Então, assim, esse esse foi mais um dos desafios da vida, né? Claro que minha história aqui está sendo passada para vocês e com certeza vocês estão se identificando aqui, porque as histórias elas simplesmente se repetem, né? Não há uma história nova, não há. Se você parar para pensar aí, você nunca vai ver alguém falando assim, é uma história nova. Não tem. Só se alguém agora for para Marte, for para Júpiter, mas na Terra não há história nova. Tudo se repete. E aí foi uma coisa muito ruim, muito ruim. Esse fato aconteceu antes do meu sequestro, tá? Isso aconteceu primeiro, depois do sequestro. E aí então o sequestro aconteceu e eu me mudei para Ilhéus. Aí em Ilhéus a coisa foi tomando uma outra direção, tá?